Meu irmão e minha irmã, hoje dia 10 de setembro, domingo, 23º do tempo comum. Este dia dedicado ao Senhor, dia que nós paramos, refletimos, dia que nós vamos até o Senhor. O Evangelho de hoje nos fala justamente sobre isso. Vamos então escutá-lo. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta passagem do Evangelho que nós escutamos, ela deve ser sempre lida em contemporâneo com aquela da ovelha perdida. Se nós nos recordamos bem, a ovelha que se perde e o pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu. Jesus dizendo que Deus faz assim, quando uma ovelha se perde, quando uma pessoa se perde, Deus vai atrás e faz de tudo para que esta ovelha volte para o redil juntamente com as outras. Jesus então passa para a questão do perdão, diz como deve ser então este processo de reintegração daquela ovelha que está perdida, que está afastada, daquele irmão que está afastado. Primeiro de tudo, Jesus recorda que a questão deve ser levada a nível pessoal. Diz Jesus, se um teu irmão peca contra ti, não que o irmão deva exatamente pecar contra a pessoa, um pecado pessoal, direto, mas a outra pessoa deve considerar como se fosse, porque se eu considero que a tal pessoa pecou contra mim, vou tratar diferente. Se a pessoa pecou assim, vamos dizer, genericamente, contra outras coisas, talvez não seja a mesma tratativa. O que Jesus quer dizer é, tome pelo lado pessoal. Trate como se fosse contra você o pecado, porque aí você vai investir mais das suas energias, vai gastar mais tempo em tentar convencer a outra pessoa. Jesus então disse, primeira coisa é esta. Segunda coisa é você já partir perdoando. Porque se você vai ao encontro da pessoa, você já perdoou. Perdoe e procure a pessoa que se afastou. Não diga, não se afastou porque quis, já assim em um primeiro momento. Não. Vai e procure a pessoa que se perdeu, a pessoa que está afastada. Depois disso, sente com ela e converse. Coloque os pingos nos is, coloque as coisas a claro, mas converse, dialogue com a pessoa, perca tempo com ela. Enfim, o quarto passo, se não escutou a sua conversa, chame outras testemunhas. Se as testemunhas ele também não escutou, leve-o à igreja, ou seja, leve-o à comunidade, à reunião da comunidade. Se a pessoa persistir, nós fizemos a nossa parte. Nós tentamos inúmeras vezes, de diversos modos, que tal pessoa voltasse, se convertesse, se arrependesse. Ela por si só não quis. Ela se auto-excluiu, se auto-afastou da comunidade. O que então que este evangelho, juntamente com as outras leituras desse domingo, podem dizer para nós? A liturgia da palavra está querendo fazer uma comparação entre o modo de agir de Deus e o nosso diante do pecado. Deus, nós sabemos bem, Deus olha o pecador. Deus não olha o pecado. Para Deus não importa se é, vamos dizer assim, um pecadinho ou um pecadão, se é uma coisa que a pessoa já fez outras vezes ou é a primeira vez. Deus olha o pecador. Deus olha a pessoa porque tem misericórdia e quer que a pessoa seja reintegrada. Não importa a distância, não importa o quão longe tal pessoa foi. Deus quer que a pessoa seja reintegrada na sua vida, retorne à comunidade dos seus filhos. Deus quer que o profeta, vai dizer na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel, que o profeta denuncie o erro.
O erro não pode ser, nós não podemos ser coniventes com o erro. O erro tem que ser, sim, denunciado. As injustiças, as opressões têm que ser sempre denunciadas. E as pessoas devem, sim, ser advertidas a respeito do caminho errado, do caminho distante de Deus que estão levando. Deus, muitas vezes, como neste Evangelho, tenta se reconciliar, oferece o seu perdão. E nós, pelo contrário, como é a nossa reação diante do pecado e do pecador? Nós muitas vezes somos, primeiro de tudo, coniventes com as pessoas que pecam. Por quê? Porque nós não queremos problema. A gente já tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. Aí a gente pensa assim, eu vou me envolver com o irmão que está afastado? Já tenho problema demais para eu resolver, o problema é dele, ele que procure Deus outra vez. Sou conivente com ele. Na primeira leitura, Deus disse, se você sabe que seu irmão erra e não o adverte, você vai morrer. A causa da sua morte será a falta de reconciliação, de reconduzir o seu irmão ao caminho justo. É dever, então, nosso do cristão, fazer com que os nossos irmãos que estão afastados voltem para o corpo da igreja, voltem para o caminho de Deus. Não podemos ser nunca coniventes e pensar problema dele. O encontro com a comunidade, e este é também um dos pontos fundamentais desta parábola, desta passagem do Evangelho, é fundamental. Se eu vou até a comunidade, mas como dizia antes, vou de modo egoísta, vou não me preocupando com as outras pessoas, talvez esteja errado o meu ir à comunidade. O meu ir à comunidade é, primeiro de tudo, arrepender-me dos meus pecados. Depois, me arrepender junto com os meus irmãos, lembrando que somos todos quantos pecadores. E terceiro, preocupando-me com aqueles irmãos que não estão ali, que estão afastados, talvez porque erraram, porque pecaram e porque não encontram mais qual é o caminho de retorno até a vida com Deus. Que esta palavra então nos ajude a ter de fato esta consciência de que, ora nós podemos ser aqueles que ajudam os outros a se reconciliarem, ora nós podemos ser aqueles que estão afastados, necessitando de alguém que nos ajude a voltar para o caminho de Deus. Nunca nos vamos pensar assim que nós somos salvos e que nunca vamos cair e nunca vamos nos afastar, porque é um grande erro pensar assim. Que a gente tenha sempre a consciência de que um dia ou outro eu também posso cair e me afastar, e que tomara que quando isso acontecer, alguém me ajude a voltar para o caminho de Deus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste domingo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.